Comentar esse caso, eu convido agora o jurista Arnóbio Rocha para participar aqui do TBT News segunda edição. Muito boa tarde, camarada. Eu vou te convidar já para a gente assistir, ouvir aqui o áudio. Doutor Arnóbio, pode ser? Seja muito bem-vindo ao TBT News segunda edição. Você está em São Paulo já, né? Já chegou a São Paulo? Que maravilha. Aqui, Nós temos aquele rendezvous nosso lá marcado, viu? Vamos ouvir o áudio aqui que eu queria que você comentasse sobre essa questão. Roda, por favor. O empréstimo é legal, feito por uma empresa que tem lá, o patrimônio está lá, pode ser averiguado. Tem laudo de avaliação, que o terreno, inclusive, vale muitas vezes mais do que foi contratado. E ele tinha uma instituição que estava operando dentro das regras e leis do país. O senhor chegou a pedir a ele? Então, está dentro da legalidade. Sim, mas o senhor chegou a pedir a ele que liberasse o empréstimo? Murilo, empréstimo tem critério para ser liberado. Sim, mas... E a instituição dele estava legal. Sim, mas... Você não vai conseguir arrancar de mim uma declaração que eu pedi, que eu não pedi. Se você tem apuração, você divulga a apuração. Eu não vou confirmar a informação aqui, eu não tenho a obrigação de confirmar isso. Rapaz, né? Você não vai conseguir arrancar de mim. Isso aí é aquela coisa quando o policial prende o cara fala, eu não vou falar nada porque tudo que eu disser pode ser usado contra a minha pessoa. Doutor Arnóbio Rocha, como é que você recebeu essas novidades todas aí? E do ponto de vista jurídico, é isso mesmo que o hoje presidente do Congresso Nacional, Hugo Mota, disse, né? Ou seja, né? Você não vai tirar nada de mim aí, não. Boa tarde, doutor Arnóbio. Boa tarde, Dom. Boa tarde aos nossos telespectadores aqui, né? Internautas, né? Porque é tanta plataforma, né, Dom? Da TVT, TV dos Trabalhadores. É um dia tenso, né, Dom? Para o nosso campo progressista, as acusações aí, a operação, uma das fases da operação, visando o Jacques Wagner, figura histórica do Partido dos Trabalhadores, líder do governo no Senado, e sempre deixa dúvida, preocupação, né? Muita gente aí preocupada, desesperada. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, colocar essa coisa dentro no tempo e no espaço, porque talvez esclareça melhor a situação para não parecer uma coisa a vala comum, né? Quando você entra na vala comum, todo mundo já é culpado previamente e não precisa nem de investigação, né? Isso também vale aí para as declarações aí do Hugo Mota, dizer que foi tudo dentro da legalidade e, claro, ele não vai se autoacusar, né, fazer qualquer coisa do gênero, é legítimo, está dentro da expectativa, é um bom dinheiro, né, 20 milhões, aí 22 milhões pedido, né, e não é chegar em qualquer banco que você consegue, mesmo sendo um Hugo Mota, com certeza nós dois, Dom, a gente ia pedir 22 mil, já não estava tendo certeza que sairia esse dinheiro. Mas é preciso que a gente localize essas coisas, Dom, para que a gente não caia naquela narrativa da Lava Jato. Esse é um grande problema, né, aqui no país, quando surge esse escândalo do Master, que é um banco vinculadíssimo aí ao governo Bolsonaro, ele explodiu e cresceu durante o governo Bolsonaro, estavam tentando de todas as formas arrumar algum bode na sala, algum petista que tivesse qualquer ligação secundária ou não com ele para tirar o foco, né? Então, nesse sentido, eu acho que é preciso que a gente localize bem essa situação. Primeiro que quando teve o caso específico lá da Bahia, né, que não era, o Jacques Wagner não era governador, né, o governador era o Rui Costa, eles tinham os empréstimos próprios, né, um tipo de uma espécie de agente financeiro que pegava empréstimo, os funcionários públicos, né, tinham uma porcentagem que eles podiam pegar. Isso acontece em quase todos os lugares do país. E uma empresa ligada ao senhor Augusto Lima, né, que é uma velha figura aí no meio baiano, não é uma coisa que surgiu da agora, né, não é um Workar, um desconhecido,
tem relações, inclusive, não só aí, especificamente com o PT, teve na prefeitura, que era dirigida pelo ACM Neto, ele é casado com uma figura que é ligada, que é do PL lá de Brasília, então é uma figura que transita em todo esse campo. Especificamente, ele adquire essa empresa que fazia esses empréstimos e ela procura um agente financeiro próprio, né, que no caso não era nem Banco Master ainda, chamava Banco Máxima, alguma coisa do gênero, acho que era Banco Máxima, e depois veio a se tornar o Master, para alavancar esses empréstimos e ser o agente financeiro. Dito isso, essas coisas dos empréstimos, né, consignados, é uma prática que a Crefisa tem várias outras, os bancos em geral têm, e as agentes financeiros em geral fazem esse empréstimo consignado ali, porque está ali, era muito vinculado ao funcionalismo público, hoje empresas também privadas usam, né, fazem desse expediente para baratear o crédito, né? Você tem uma taxa Selic muito alta, você tem as condições de empréstimo nos bancos são dificultosas, se você tem um garantido ali, o contra-cheque, né, como é chamado no serviço público, você empresta para juros menores, em condições melhores. E essa é uma situação que é completamente distinta do escândalo propriamente dito, do que veio a ser o escândalo do Master. O escândalo do Master está vinculado a, a tomar dinheiro em geral público, das pessoas em geral, prometendo taxas de retorno altíssimas, muito acima das praticadas no mercado, porque ele tinha como lastro aí que, no mínimo, aqueles R$ 250 mil do fundo garantidor fazia com que as pessoas não perdessem seu dinheiro. Esse tombo que ele deu, Dom, em cerca de, se não me falha a memória, 800 mil pessoas, né? Esse tombo significou 42 bilhões de reais do fundo garantidor, que parte é dinheiro público, porque a Caixa e o Banco do Brasil estão lá garantindo. Fora esse dinheiro, tem vários créditos públicos do BRB, que chega aí está em torno de 16, 17 bilhões, já se fala em 30 bilhões, que é dinheiro público diretamente, que negociou com o Banco Master, o que não tem absolutamente nada a ver aí especificamente com o senador Jacques Wagner. É uma realidade. Jacques Wagner tem responsabilidade, ele tem todo o direito de se defender, mas ele não pode ser o grande bode expiatório aí que é a extrema-direita, que está muito vinculada à parte disso, os fundos de pensão, como dos trabalhadores, né, dos servidores públicos do Rio de Janeiro, do Amapá, de várias prefeituras que casaram o dinheiro no Banco Master, que aí são valores bilionários, só do Rio de Janeiro, a princípio eu dizia que era 980 bilhões, mas parece que chega a 3,6 bilhões de reais que foram dados ao Banco Master, e isso não tem fundo garantidor. Tá, Dom? É para localizar bem, para que a gente não caia nessa narrativa que aí a grande mídia está dando, né? Ah, achou 40 mil dólares, achou 30 mil euros com o senador, né? E não diz assim, endereços do senador. O senador só tem um endereço, é onde ele mora. Ele não pode responder, e nenhum de nós, nem você, de repente, achou na minha casa 30 mil dólares. Tudo bem, está na minha casa. Mas achou, uma pessoa que eu conheço ou da minha convivência não é a mesma coisa. Então, eu acho que é bom a gente balizar bem, né, as responsabilidades. Não significa dizer que a gente não tem preocupação em relação ao senador Jacques Wagner, que é uma figura ligada historicamente ao Partido dos Trabalhadores, a amizade que tem o presidente Lula. Por fim, então, para fechar, o presidente Lula foi muito específico em todas essas questões. Quem tiver envolvido vai responder, tanto do INSS como em relação ao Banco Master. Como ele sempre disse isso na época do mensalão, na época da Lava Jato, a Polícia Federal nunca deixou de atuar, nunca deixou de agir. As instituições, tá? Apurando as responsabilidades. E dessa, protegendo as pessoas. Coincidência ou não, pela primeira vez, em uma ação da Polícia Federal, já tinha jornalista na casa dessas pessoas. Até então, nenhuma vez tinha acontecido. Muito estranho. Essa
investigação é conduzida pelo ministro André Mendonça. Parte da Polícia Federal a gente sabe que ainda tem contrato. E é sempre bom lembrar, no dia 20 de abril de 2020, essas datas a gente não pode esquecer, o senhor Jair Bolsonaro reuniu os seus ministros e humilhou o Sérgio Moro, que era o homem da Lava Jato, porque o Sérgio Moro estava conspirando contra o filho dele. Que os meus meninos, porque ele não tem, veja, lembra que a gente já conversou sobre esse futebol, os meninos da vila, o menino Ney, aquela coisa, os meus meninos estão sendo perseguidos, são vítimas, e eu quero o telefone do diretor da Polícia Federal aqui na hora que eu quiser para proteger os meus meninos. O presidente Lula não teve essa postura, ao contrário, ele deixou bem claro, se um filho meu estiver envolvido, ele tem que responder. Não é a Polícia Federal que vai responder para mim, é ele que tem que responder para a Polícia Federal. É uma visão republicana, é claro que a gente, você não tem filhos, né, eu também tenho, a gente sempre se preocupa com os nossos, mas a gente tem de deixar bem claro que as suas responsabilidades, a partir de 18 anos de idade, cada um é responsável pela sua vida civil. Não é isso, Dom? É isso. Muito bem. Arnaldo, eu vou pedir só licencinha um segundo, que eu preciso fazer uma correção, porque agora há pouco eu disse que o Hugo Mota é o atual presidente do Congresso Nacional e essa informação está equivocada. Meu querido colega Valério Campos aqui me avisou, né? Na verdade, ele é o presidente da Assembleia, da Câmara Federal. Câmara Federal. Câmara Federal. O presidente do Congresso é o Davi Alcolumbre, que também está enrolado, né? Parece que recebeu 30 bilhões de dólares, né? Que dá aí por volta, na cotação de hoje, 155 bilhões. Muito obrigado, Valério, querido. Bom, a gente, desde o início, a gente vinha já sendo alertado de que esse escândalo, apesar de ser, né, ter sido gestado no governo Bolsonaro, e eu preciso puxar esse fio aqui para ser honesto na informação, de que no início da gestão do Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado por Bolsonaro, foi que o Banco Master conseguiu, né, a autorização para atuar. Bom, dito isso, nós temos o envolvimento já claro e de conhecimento público do Flávio Bolsonaro em relação, né, ao dinheiro do filme, né, teoricamente do filme Dark Horse. Nós temos essa denúncia da revista Veja, que da mesma forma que serve para o Jacques Wagner todo o direito à ampla defesa, serve também para o Davi Alcolumbre e qualquer outro. Nós temos conversas registradas, prints, áudios, né, que envolvem, como eu falei aqui, o senador Flávio Bolsonaro. Então, portanto, existe, né, o Ciro Nogueira, por exemplo, era o ministro-chefe da Casa Civil, a Flávia Arruda, né, do Distrito Federal, que recebeu a Polícia Federal hoje também no mandado de busca e apreensão, também foi ministra do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso está claro, né, para todos que é um esquema, né, que gira muito em torno dos atores do bolsonarismo. Mas sempre a gente era alertado de que, olha, o PT da Bahia ou algo parecido. Bom, eu desde o início, doutor Arnaldo, eu tenho, né, comigo, e evidentemente nós somos, além de, né, amigos já há muito tempo, nós já dividimos muitas reflexões. E tanto eu como você, a gente entende que quem tiver, assim como o presidente Lula disse, né, quem tiver culpa que pague e ponto final. Nós precisamos, o que você trouxe para a gente agora é que a gente precisa tomar cuidado com esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de disputa, né, eleitoral. A gente está iniciando ainda na pré-campanha, mas já está acontecendo, né, e a gente precisa tomar cuidado com isso para que isso não se torne, né, agora, sempre registrando aqui que quem deve tem que pagar e ponto final. Bom, doutor Arnaldo, você acha que esse imbróglio
digamos assim, ele pode cada vez mais, né, ir se inflando, né, e descortinando outros personagens da política nacional? Olha, Dom, eu acho que deveria, né? Eu acho que essa é um escândalo de um tamanho poucas vezes vista, né? É, os valores que estão por trás do Banco Master são incalculáveis, né? Ainda não se chegou a um número preciso. Ele, assim, de concreto, real, 41 bilhões, 42 bilhões ali do Fundo Garantidor já foi, já foi feito, né? Foi pago o resgate de quem tinha aquelas aplicações é, é, com juros muito acima do mercado, né? A promessa de ganho. E aí quem tinha até 250 mil recebeu aí de volta o seu investimento. E o Banco Master não tinha dinheiro para garantir. Quem garantiu foi o fundo garantidor que pagou. Tá? E parte desse fundo garantidor é dinheiro público. Isso é uma parte que já dá 41 bilhões. Tem toda a parte em relação ao BRB, que a gente ainda, esse dinheiro ele está no montante crescendo. Era 11, 16, 17, já se fala em 32 bilhões. Tem vários fundos, inclusive fundos que são ligados ao PCC, né, aí ao crime organizado, que também estava vinculado a esses fundos aí que tem uma administração ou proximidade com o Banco Master. Então nós estamos descobrindo várias camadas. Não se pode, como a mídia agora aparentemente finalmente encontrou o seu ator predileto para poder massacrar, né? Massacrar e aí conta com todo um passado que eles construíram uma narrativa que nós, desse campo, a gente não pode aceitar, porque não tem nenhuma ligação do presidente Lula pedindo dinheiro para fazer filme para o Gorcaro, né? Olha, o meu pai tem um filme que está fazendo, e só ali tinha 134 milhões de reais. Tá? Não tem uma ligação do presidente Lula ou de alguém aí pedindo o dinheiro para fazer qualquer tipo de campanha. Então, é preciso a gente separar esses atores e ver quem realmente são os atores principais, né? Enquanto nós estamos falando de alguns bilhões, você está falando em tese aí do Jacques Wagner, aí em torno de 11 milhões, nós temos aí faturas de 40 bilhões. É muito dinheiro. Até hoje ninguém bateu na porta do, do, do Ibanez, né? Eu desconfio, inclusive, Dom, você assistiu o jogo da seleção, tenho certeza, aquele lateral direito eu achei que era o ex-governador lá do Distrito Federal que tinha implantado o cabelo e estava jogando bola. Então, assim, você percebe que esses atores aí, eles são realmente atores, né? Estão se escondendo. Acho que o direito de defesa de cada um, aí o, o Jacques Wagner tem todo o direito de se defender, como a gente nunca disse que o Flávio Bolsonaro não tinha direito. Mas você percebe que as proporções e o tipo de ilações que são feitas são completamente distintas, né? O Sim. massacre que vai vir sobre nós, né, sobre a esquerda, sobre os progressistas, é muito maior. Então, a gente não pode ter uma atuação de apontar o dedão e achar que já é verdade tudo que está sendo, porque você constrói uma narrativa, né? O, o senador Jacques Wagner deu entrevista agora há pouco, esclarecendo alguns fatos, inclusive de dinheiro, tudo, e que são bastante coerentes, né? Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora, não entrar em nenhum tipo de desespero, não entrar no vale tudo, também não esquecer as responsabilidades que nós temos. A gente tem responsabilidade, você tem responsabilidade. Se você tem algum mal feito, você vai ter que efetivamente responder por ele. E a gente responde à medida das nossas responsabilidades, não nem menos e nem mais, tá? Eu acho que eu estou bastante tranquilo porque o presidente Lula, que é a nossa maior liderança, sempre foi muito preciso nessas situações. Ele nunca pediu para o diretor da Polícia Federal que ele tinha que ter um canal direto, exclusivo,
para proteger os seus meninos, ou os seus filhos, ou as suas pessoas Pelo próximas. A contrário, né? relação, Pelo contrário. essa relação, ela tem que ser realmente institucional e bastante tranquila. Eu não entro em desespero, pânico ou qualquer coisa do gênero, mas eu sempre estou observando qual é o comportamento midiático, para onde ele está tentando caminhar, porque fato, né? E eles entraram no desespero, né? Não é o nosso caso. Muito bem. Doutor Arnóbio, nós mostramos aqui a nota do presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, que ele diz confiar plenamente no senador Jacques Wagner. Eu te pergunto, seria de bom grado um afastamento da função de líder do governo no Senado Federal, cargo ocupado pelo Jacques Wagner, para evitar desgaste ao governo? Como é que você avalia essa possibilidade? Olha, Dom, essa pergunta eu acho que é muito apropriada. Então, por exemplo, o Flávio Bolsonaro teria que ter se afastado, né? Ali tem a voz dele pedindo dinheiro. Ele se afastou de ser candidato ou de ser senador. Todas as questões estão envolvidas aí, o senhor Davi Alcolumbre, ele se afastou da presidência do Senado. O que é que para nós essa questão vem bater forte em nós, tá? E essa pressão de que se afaste. Eu acho que tem, isso é uma posição pessoal minha. Numa posição, a minha pessoal, eu deixaria livre para que essas coisas fossem investigadas com toda tranquilidade. Mas eu não vejo como necessária essa pressão de que ele tenha que se afastar, porque você, aqui no Brasil e no mundo em geral, você formula a culpa a partir do momento que você mesmo diz, olha, pode me investigar. Aí diz, ali, o cara já admitiu a culpa. Tá? Então tem esse lado que a gente tem que balizar, né, Dom? Assim, de bom tom, numa situação de institucional bem caracterizada, de certa tranquilidade política e jurídica, o afastamento seria algo tão natural que a pessoa pediria imediatamente. Numa situação dessa, que você tem essa disputa de narrativa, quando você se afasta, pode dar essa impressão de que ele está assumindo a culpa, tá, Dom? Então, eu fico nesse meio termo. Pessoalmente, eu me afastaria, mas eu entendo se não houver o afastamento, mas talvez o presidente Lula, conversando com ele, vão chegar num denominador comum, mas não, isso não é uma formação de culpa, tá? De crime ou de responsabilidade. É uma atitude para sair e vai se defender, vai ter mais liberdade, não cria constrangimento ou embaraço para o governo, tá? Eu entendo nesse princípio, tá bom? Muito bem. Doutor Arnóbio, para a gente encerrar agora, porque a gente também não fala só dessa problemática toda, que evidentemente nós precisamos falar, mas nós temos uma outra problemática que é amanhã, 9h30 da noite, contra o Haiti. Né? Você, como bom corintiano, conhecedor de futebol, tem uma análise muito precisa. Né? É o primeiro corintiano que eu conheço, além do Dr. Sócrates, né, que, na minha opinião, faz uma análise, né, antropológica do futebol. Palpite para o jogo de amanhã. Dom, sim. Depois do que aconteceu com a Espanha em relação a nossa Ai, ai, ai. Ai, meu coração. da vozinha, a gente acha que pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada. Pessoalmente, eu acho que o time do Haiti é um time muito fraco, não tem tradição no futebol. O Brasil, com toda a desgraceira que tem, a bagaceira que aconteceu, eu não vejo possibilidade de que o Brasil não ganhe e não ganhe bem, tá? Seria uma surpresa, eu te digo isso. Eu não tinha muita expectativa em relação a Marrocos, porque Marrocos é um time bem organizado, foi o Sim. quarto colocado na Copa, tem um crescimento do futebol africano, mas você mesmo assim você percebe que em determinado momento daquele jogo faltou confiança ao Marrocos para ganhar o jogo. Ele ganhou o meio Sim. de campo e podia ter jogado para ganhar. Não vejo o Haiti com esse risco, esse perigo
tá? E eu acho que o Brasil não vai entrar subestimando, vai entrar ligado no jogo, talvez alguma outra alteração, e o Brasil ganha. A pergunta é a seguinte, onde é que nós vamos assistir o jogo? Aí tudo depois a gente discute. Vamos combinar isso. Forte abraço, Grande doutor abraço. Arnóbio, querido. Obrigado, meu irmão. Grande abraço.